Felizmente, o silêncio. Não sei se estão a perceber o trocadilho. Feliz, mente. A mente feliz é com silêncio. Mas o que é que esta está para aqui a dizer? Bom, o silêncio num mundo moderno, cheio de ruídos, de agitação, é frequentemente visto como um desafio. Mas assim, um desafio que é um vazio sufocante que nos faz sentir bastante ansiosos. Cria bastante ansiedade, não é? Cria bastante ansiedade mesmo e essa ansiedade torna-nos inseguros. Então, esse silêncio é que frequentemente corremos dele para o preencher, tentamos ligar os fones, ligar a música, pôr qualquer coisa no nosso telemóvel a dar ruído para fazer ruído na nossa mente. Porque não temos consciência de que precisamos do silêncio para ter uma mente feliz. A feliz da mente é com silêncio. Bom, então isto faz-nos então correr esta nossa falta de conhecimento ou medo, seja lá o que for, então faz-nos correr para preencher a nossa mente com ruído. Preencher este espaço silencioso, tranquilo, com bastante ruído. E isso faz com que evitemos então o desconforto que aparentemente, mas é só aparentemente, este silêncio nos traz. Porque o silêncio faz-nos pensar e às vezes nós temos muito medo de fazer isso. Do simples pensamento. De que vamos pensar, como vamos pensar. E às vezes o pôr-nos a refletir é assustador. Então, o silêncio não é uma mera forma, um mero meio para guardar segredos. Quando nos pedem para guardar um segredo, então nós ficamos em silêncio e não contamos. Não. O silêncio é algo maior, é algo muito mais profundo. É algo que nos pode evitar bastantes problemas. Mas preste atenção porque eu vou repetir. Preste bem atenção. Hein? O silêncio pode evitar muitos, mas muitos problemas. Aprenda a calar a boca. Aprenda a ficar em silêncio. Bom, então, desta forma, visto desta forma, é uma ferramenta. O silêncio é uma ferramenta. E é uma ferramenta que nos vai ajudar imenso, então é extremamente poderosa, que nos ajuda então a procurar a paz interior e o desenvolvimento de uma força mental brutal que nós nem fazíamos ideia que poderíamos ter. Então o silêncio é constantemente utilizado então, em estratégias de negociações. Por exemplo, alguém faz-nos uma proposta, ou nós fazemos uma proposta a alguém, não é? E se permanecermos em silêncio, ele naturalmente vai criar uma pressão na outra pessoa. Se a outra pessoa não souber utilizar a estratégia do silêncio, porque isto é uma estratégia, uma ferramenta, não é? Então, quem diz na negociação diz em qualquer conversa. Então, nós permanecemos assim alguns segundos em silêncio, o outro tem a necessidade de criar ruído nesse vazio, nesse silêncio, o que vai nos dar mais informações, ou o que vai criar ansiedade nele, o que vai tornar a atmosfera, vai ficar carregada de pressão, não é? Então, pode e muitas vezes, a maior parte das vezes funciona, como eu disse, o outro não souber esta estratégia do silêncio, gerar negócios bem melhores.
mas pode mesmo gerar negócios bem melhores, ok? Fique com esse apontamento. Então, o que nos condiz, então, a tirar maior proveito de toda a negociação. Isto demonstra, então, que o silêncio não é apenas um vazio. É um forte lembrete, aquele sininho de que não é necessário. Nós temos que ter mesmo esse sininho ativo. E já agora também o sininho aqui da inscrição ativo era importante para vocês receberem todas as informações dos vídeos que eu coloco. Bom, mas então o silêncio vai ser um sininho que nós temos aqui na nossa cabeça, que nós temos que colocar primeiro conscientemente e depois inconscientemente, para que ele nos possibilite tirar maior partido das situações. Seja evitar conflitos, seja termos um raciocínio mais claro, ou então ter benefícios em negociações, ter benefícios em diálogos, porque o deixar respirar, o deixar assentar as coisas e tentar perceber então como se vai agir, que emoções é que se está a trabalhar, ele facilita muito e ajuda muito então neste conhecimento, autoconhecimento e no arejar ou pressionar a situação, dependendo dos casos, não é? Então, sendo o silêncio este forte lembrete que não é necessário, que nós temos esse forte lembrete que não é necessário então preencher cada momento com palavras e enfrentar e termos consciência que o silêncio é bom e começarmos a enfrentar um silêncio na maior parte do tempo, faz com que a nossa voz interior nos comece a dar insights, nos comece a dizer coisas que nós nunca paramos para pensar. E são coisas, às vezes, extremamente necessárias. Entendeu? Bom, então, brevemente, em cada palavra falada, em cada momento de silêncio que preservamos, mostramos respeito pelos outros. Alguém está a falar connosco e nós mantemos em silêncio, é um sinal de respeito pelo outro. Em cada momento, então, que também expressamos esse autorrespeito, essa autoconsciência e essa profunda compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, então você está pronto para explorar o poder do silêncio. Vamos a isso? Vamos explorar juntos este poder do silêncio? Vamos lá ver então. Bom, ao embarcarmos juntos nesta jornada, então, da exploração dessas situações essenciais, que eu vou falar aqui de 10 pontos essenciais, onde o silêncio não é apenas uma necessidade vital antes de continuarmos, vamos embarcar então juntos nesta jornada, explorando então 10 situações que eu vou aqui colocar, 10 pontos essenciais, onde o silêncio não é apenas uma opção, mas é uma necessidade vital. Vamos a isso? Mas antes de ir, o like, partilhar o vídeo se fizer sentido, porque há muitas pessoas ao seu redor que precisam tomar consciência. Há muitas pessoas aqui ao seu redor que precisam então tomar consciência da necessidade e dos benefícios do silêncio. Ok? Então, pois, cada ponto que eu vou apresentar aqui vai ajudar você e eu, porque eu já vos disse em outros vídeos que quando eu estou a fazer um vídeo eu também estou a ter insights, automaticamente eu estou a ter insights, eu estou a crescer convosco, então nós estamos a crescer juntos, isto é uma jornada conjunta e juntos vamos mais devagar, mas vamos mais longe. Então, juntos então nesta jornada, vamos desbloquear insights, ambos, eu e você, e vamos aprender então lições valiosíssimas sobre a importância do silêncio na nossa vida.
A primeira lição é como é que vamos utilizar o silêncio para lidar com a raiva. Bom, todos nós sabemos que há momentos que invade-nos uma fúria, uma raiva, que nós não podemos controlar. Às vezes nós temos uma grande autocontrole, mas aquilo são milésimos de segundo que vem e pronto, e esse momento existiu, mesmo que ninguém tenha dado conta. O facto de nós sentirmos já é um alerta. Então, o que é importante? É importante, então, quando percebemos esse momento, não é? Que nos cria alguma tensão, e seja com quem for, com um colega, com um filho, com um pai, com um amigo, seja com quem for, então nós temos que buscar este terreno comum e plantar o silêncio. Porque ao plantar o silêncio, nós estamos simultaneamente a salvaguardar-nos e a salvaguardar a relação. Porque o silêncio permite-nos respirar, permite-nos tomar consciência e perceber a importância do que o momento está a ter e a importância que o outro tem na nossa vida. Mesmo que o outro não tenha importância. Se o outro não tiver importância, então nós a termos de mostrarmos alguma raiva, nós estamos a dizer ao outro que ele tem importância sobre nós, que ele tem domínio sobre nós, que ele conseguiu nos alterar. Se for com uma pessoa que nos é querida, ou mesmo que não seja muito querida, que seja um patrão, que seja o chefe, que seja o colega de trabalho, provavelmente podemos dizer ou ter atitudes que não são muito racionais e que vão machucar, que vão magoar e que depois vão ser de difícil reparação. Então, nós temos que utilizar o silêncio para lidar com esses momentos menos bons que nós temos. Então, o que é que vai se passar? Quando essa raiva nos invade inesperadamente, nós temos então que parar e tentar acalmar-nos interiormente e não reagir. Mas o que é que o outro vai achar? Acha que eu não tenho capacidade de reação? Acha que eu sou um banana? Isto, aquilo. Esqueça lá o outro. O importante é a sua saúde, o seu equilíbrio, o seu bem-estar. E lembre-se, ao não reagir, ao manter-se em silêncio, não vai agudizar a situação. Pode, noutro momento, e deve, noutro momento, se achar oportuno, se achar que a pessoa merece, tentar esclarecer a situação. Mas cuidado como faz. Eu já tenho aqui um vídeo em que eu falo a forma em que eu abordo isto, a forma como nós falamos sobre o outro, como o outro nos afetou, vai dar poder ao outro. Cuidado com isso, depois vejam o vídeo. E então, é importante mesmo, então, nós percebemos esses momentos são estoicos, não é? Porque servem para confrontar as nossas emoções fortes e não apenas a nossa racionalidade. Eu não sei se me estou a fazer entender. Se estiver a fazer entender, escrevam aqui. Eu estou a compreender, eu estou a entender. Eu vou praticar o silêncio. Bom, mas também um coração cheio de compaixão, de lealdade, quando se apodera a raiva, a raiva invade-nos e às vezes nós não conseguimos mesmo controlar. Por isso é que esta lição, este ensinamento estoico sobre como lidar com a raiva é muito importante, porque nós sabemos que vamos ter que estar autoalertas, um alerta constante, consciente até se tornar inconsciente, das nossas emoções para não deixar então a raiva prevalecer sobre o silêncio, sobre a racionalidade. A emoção não pode prevalecer sobre a racionalidade, ok?
Já se for ok, então deixa o like. E, pronto, então vamos nos lembrar aqui, eu gostaria de falar, para nos lembrar, para outros que nem sabem, a história de Sêneca. Sêneca foi um filósofo estoico. Foi um filósofo estoico que enfrentou a traição de um amigo. Quantos nós já não passamos por isso, não é? Mas vamos ver então. E em vez então de permitir que a raiva o dominasse, Sêneca refletiu e percebeu que a raiva, se não fosse controlada, é muitas vezes mais prejudicial para nós do que o outro nos disse, do que a ofensa que o outro tentou nos fazer. Porque o que o outro diz só nos ofende se nós dermos relevância ao que ele disse. Porque se nós não dermos a relevância, vai passar ao lado. Não nos vai ofender. E vamos evitar conflitos. Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Ok? Então, ele escolheu, a Sêneca, escolheu abordar a situação, então, com empatia. Nós não sabemos quais são as dores do outro, porque é que o outro está a fazer aquilo, não é? Então, temos de ser empáticos e ter compreensão, tentar compreender o outro, e reconhecer que cada um de nós, então, está a lutar com os nossos próprios fantasmas, temos as nossas batalhas internas, todos nós temos. Isso não é exclusivo seu. Não pense que tem esse benefício, que só você que tem as suas batalhas internas. Todos nós temos. E às vezes olhamos para as outras pessoas que nos parecem que estão tão bem e não fazemos ideia das batalhas que elas travam. Bom, então você tem aqui um trabalho de desenvolvimento pessoal que vai então trabalhar o autocontrole da sua raiva de forma a implementar o silêncio quando a raiva se quiser apoderar de si, e desta forma vai evitar muitos conflitos mesmo. Ok? Então, vamos lá ver como é que isto se faz. O primeiro passo, então, é identificar e aceitar que estamos naquele momento de menos clareza, mas o que não significa que vamos, então, suprimir ou então negar essas emoções. Não, nada disso. Nós temos que ter consciência que estamos a ter esse momento de raiva, que essas emoções fortes, menos boas, estão a apoderar de nós. Ao ter essa consciência, então, temos que entendê-las, o porquê que originou, e tentar, então, aceitá-las como parte inevitável neste momento da própria condição humana, da própria experiência humana. Nós somos humanos. É natural que nós sentimos isso e até quando começarmos a trabalhar e esse trabalho se tornar inconsciente. Mas mesmo com aquelas pessoas que têm muitos anos de trabalho, tirando os Budas, as Zenes, pronto, as pessoas muitos anos, é um trabalho constante. Isto é um trabalho mesmo constante. Muito trabalho, muita dedicação. É preciso esforço, estar alerta e não deixar a raiva sair. Identificá-la, então, é o primeiro passo. De seguida, o que é que nós vamos fazer de seguida depois de identificarmos? Bom, então vamos explorar então a causa dessa emoção. Essa emoção é um sentimento, claro que nós vamos nos sentir impotentes, assim é que é, perante uma situação que aparentemente se está a mostrar incontrolável. Bom, vai-se gerar uma frustração muito grande devido às nossas expectativas de nós querermos controlar e não estarmos a conseguir. Mas com o tempo você vai ver que as coisas vão melhorando e vai conseguir controlar. Então, vai identificar a situação, vai se controlar
e depois vai-se perguntar a si mesmo, que é já a fase seguinte, de como é que pode transformar então esse sentimento em uma ação positiva, em uma lição valiosa. Aproveite esses momentos sempre para tirar uma lição valiosa do que está a acontecer. Aproveite sempre, sempre, sempre para crescer, para se desenvolver, para evoluir como ser. E finalmente, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos considerar a transformação dessa raiva em motivação para o crescimento, que era aquilo que eu estava a falar, num crescimento pessoal, numa melhoria dos relacionamentos com os outros, e principalmente com esse outro, se for o caso, porque há pessoas que nem vale a pena mesmo, não é? Por exemplo, se você está irritado com um colega, então tente tentar perceber o que é que está a causar esse mal entendimento, em vez de retalhar, em vez de agir bruscamente. Então, opte. Você vai ter que lidar com essa pessoa constantemente. Não quer ter ali um mau ambiente, então opte por esclarecer então a questão que causou esse conflito, a tentar perceber e chegar a meio termo. Mesmo que não chegue a meio termo, o facto de não ter reagido não implotou, não desplotou ali uma bomba atômica, um mal-estar desnecessário. Só por aí já valeu o silêncio. Então, desta forma, está-se a construir um relacionamento de trabalho muito mais forte e muito mais saudável. Porque mesmo essa pessoa não gostando de si, vai respeitar essa sua atitude. Mas pense bem nisso, ok? Então, o estoicismo não apenas nos ajuda então a controlar a raiva, mas também ensina-nos, deu-nos aqui ferramentas, como vimos aqui, para transformá-la então numa oportunidade de desenvolvimento pessoal e entendimento mais profundo sobre nós mesmos e sobre o outro. E através disso, então, nós encontramos uma paz, mas é uma paz tão grande, uma paz interior, é indescritível. E melhoramos os nossos relacionamentos com o mundo, ao nosso redor e principalmente conosco mesmo. Ao melhorarmos o nosso relacionamento conosco mesmo, ou olharmos no espelho e sentirmos aquele orgulho, eu evitei um conflito, eu consegui controlar a minha raiva, é uma emoção indescritível. Vale a pena pensar nisso, mas pense bem nisso. Mas não pense só nisso, pratique então como lidar com a raiva utilizando o silêncio. Enquanto isso, se vir aquela pessoa que você acha que este ensinamento lhe fazia bem, envie para lá. E mesmo partilhe nos grupos do WhatsApp. Pelo menos em 7 grupos. 7 porque é o número divino. Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Seja diferente. Seja acusado. Nós estamos aqui, então, a ver as 10 formas em que o silêncio, como poderemos utilizar o silêncio na resolução, para controlar a raiva, na resolução dos conflitos, não é? E vamos passar agora para o segundo ponto. O segundo ponto é, como é que, então, quando nos confrontamos com injustiças, como é que nós vamos... Passamos agora para ensinamentos da filosofia estoica sobre como utilizar o silêncio, não é? Os 10 pontos de utilizar o silêncio para melhorarmos a nossa vida. E este terceiro ponto é sobre como é que nós podemos navegar pela tempestade de insultos utilizando o silêncio. Bom, antes de mergulharmos então na lição número 3, que é esta lição aqui da tempestade de insultos, vamos ver então uma história sobre Catão.
que era um famoso filósofo e político estoico. Ele frequentemente era gozado, era desprezado, era assim mesmo humilhado, não é? Pelos seus pares. Mas ele permanecia sempre firme, como uma rocha ali, inabalável. Estava sempre comprometido consigo, com os seus princípios, e não vacilava. A sua vida era mesmo um testemunho do que era viver da crença estoica, que era mesmo a verdadeira força que vinha de dentro, que residia nas crenças, não é? E não no reconhecimento externo. Ele não ligava a nenhuma o que as pessoas diziam, como as pessoas se comportavam com ele. Então, e isto, nós temos que tirar este ensinamento, não é? Nas nossas vidas. Frequentemente, constantemente, passam tempestades. Umas são mais pequeninas, outras são grandes, mas estão constantemente tempestades de insultos. Às vezes por nada, só porque sim, porque alguém se lembrou, acordou mal disposto e decidiu nos insultar. Ponto. Então, esta tempestade de insultos, como é que nós, utilizando então esta forma de estar de cada um, como é que nós então podemos enfrentar estas tempestades de palavras insultuosas? É um desafio mesmo muito particular, é um desafio singular, não é? Quando nos insultam e nós não podemos fazer nada, temos que ficar calados, é preciso muito estômago, muita força ali. Então, perante este momento, a filosofia estoica dá-nos aqui alguns passos, nos ensina-nos como é que o silêncio, a perseverança pode ser uma forte armadura contra essas tempestades. Quer dizer, nós vamos ter que nos proteger muito, muito bem, utilizando então os princípios da filosofia estoica para tal. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro temos que aceitar a diferença, que é um ponto de partida, não é? Perceber que existe, nós todos somos seres únicos, diferentes, mesmo que sejamos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que supostamente tenhamos sido. Aliás, vamos dar exemplo dos gêmeos. Os próprios gêmeos são muito diferentes. E não se pode dizer, eles receberam a mesma educação, não interessa. Que se eles receberam a mesma educação, se foram criados no mesmo meio, eles têm personalidades diferentes. São seres únicos e nós todos somos seres únicos. Então é importante respeitar essas diferenças. Esse é o ponto de partida e o ponto que é extremamente importante quando nos insultam. É perceber, nós somos diferentes. O que é que o outro está a querer dizer com isso? Será que realmente quer nos insultar? Se quer nos insultar, o objetivo deles é nos desestabilizar. Se o objetivo deles é nos desestabilizar, se eu me desestabilizar, ele está a cumprir o objetivo dele. Então vou me manter em silêncio para ele não cumprir o objetivo dele. Se o objetivo dele não é insultar, porque ele é estúpido, ele é rude, ele é mesmo não tem educação nenhuma, então eu não vou dar relevância, porque não faz sentido nenhum. Para que eu vou dar relevância a alguém que não tem relevância nenhuma? Então, mantemos-nos em silêncio novamente, não é? Bom, isto não é sermos hipócritas, não. Nem pensar, não. Nem é fingirmos que não nos importamos com os insultos. Não, isto é sermos, conhecermos que a opinião dos outros são diferentes, as pessoas têm direito a se expressarem da forma que quiserem, como nós temos direito a reagir da forma que nós queremos, não é? Então, se eles são incapazes de mudar as opiniões, e nós não temos a obrigação de tentar mudar o outro, nós não temos que mudar o outro, então nós só temos que aceitar o ponto de vista dessa pessoa. E a importância que nós vamos dar ao ponto de vista da outra pessoa é que se pode transformar ou não no insulto. E nós não podemos dar essa importância, nós não podemos deixar que o ponto de vista do outro se transforme num insulto.
E se nós estivermos a percepcionar como um insulto, o que nós temos que fazer é manter-nos em silêncio. Então, isto, além de exigir o nosso controle das emoções, das nossas emoções, que é uma habilidade que os estoicos praticam constantemente, diariamente, estamos sempre a praticar. Qualquer coisinha nós tentamos nos desafiar para perceber se estamos preparados para enfrentar um desafio real. Nós estamos sempre a pôr à prova, porque quando surgir o desafio real, nós estamos preparados. O nosso cérebro já sabe, já foi ensinado, já foi treinado para saber como é que vai agir. Então, é preciso então praticar diariamente, constantemente, para uma possível tempestade de insultos que daí vai surgir. Mas, e ao treinar isso, nós não nos estamos a deixar levar pelas emoções, como a tal raiva, a dor. Em vez disso, então, mantemos o espírito calmo, claro, enfrentando cada desafio, então, com paciência e muita força. Sim. Ok. Então, temos que ver a situação de forma objetiva. Os estoicos veem os insultos como uma parte natural da vida. E não vale a pena perder o controle. Nem toda a gente tem a capacidade de controlar suas emoções, nem toda a gente tem a inteligência emocional de não levar as coisas a peito. Então, nós estoicos, que temos esse autocontrole, que treinamos todos os dias, temos a obrigação de manter essa calma, esse autocontrole e não nos deixarmos abalar por essa situação. Então, em vez de reagir, nós temos que ter os pensamentos bem claros, bem lúcidos, para tomar então as decisões certas e lidar de maneira mais eficaz. Pegou? Bom, finalmente a filosofia estoica ensina-nos então sobre a empatia e a tolerância, em vez de retaliar. Sempre simpático. É aquilo que eu estava aqui a explicar. Perceber que o outro, assim, não teve condições, não tem. Só o facto de não ter este treino constante que nós temos já não torna capaz de lidar com as suas emoções. Por que que nós nos vamos deixar afetar por isso? O objetivo dele é magoar-nos. Se magoar-nos, nós não nos vamos dar esse prazer. Então, em vez de nós então retaliarmos com palavras, com contrações, contradições, entrarmos em choque, entrarmos ali em luta, nós temos que escolher o silêncio. Ou uma palavra gentil, para evitar então a escalada do conflito e promover uma comunicação mais eficaz. Nós temos de tentar encontrar o consenso, o diálogo, chegar a um patamar de construção, de evolução do eu, de preferência de ambos os eus, do meu eu e do eu do outro. Em resumo, navegar pela tempestade de insultos não é simplesmente sobre evitar os insultos, mas é sim um processo de aprendizagem e de prática da própria paciência, da perseverança e sabedoria, não é? Que é então praticado diariamente, constantemente na filosofia estoica. Assim podemos viver de uma forma mais livre e calma, mesmo nas situações mais difíceis. Pegou? Se pegou, escreva aqui nos comentários. Eu peguei. E não silêncio. Porque o silêncio é importante para lidar com estas coisas. Ninguém pode evitar ser injustamente criticado. Isso nós já vimos, estamos fartos de saber. Bom, de sermos objeto de rumores que não são claros, que não são precisos, que não condizem com a realidade. Bom, o importante não é não enfrentarmos as situações, mas é como enfrentamos e as superamos. A filosofia do estoicismo, a filosofia estoica, com o seu espírito de paciência, autocontrole, oferece uma maneira de superar esses desafios de forma forte.
e calma. Então, durante esses momentos em que nós estamos, ou soubemos, ou ouvimos, ou alguém nos está a contar uma fofoca sobre nós, quando alguém nos estiver a contar algo que dizem sobre nós, a primeira coisa é: isso é útil para nós? Isso contribui para o meu crescimento? Se sim, quero ouvir. Se não, não vale a pena perder tempo a dizer-me, porque eu não vou ouvir. Eu não quero saber. Então, voltando aqui à filosofia estoica, uma maneira então de superar esses desafios que exigem a tal calma, paciência, em vez de reagir com raiva ou pânico. Use a razão para avaliar objetivamente a situação e a forma como vai agir, a forma compreensiva, né? Como vai ouvir, racional. Não deixe, se perceber que está a ouvir de forma emocional, evite ouvir, ou então não faça nada. Não, mas em qualquer das situações não faça nada. Use a calma, use o silêncio, né? Então o silêncio é que pode ser então a resposta forte e sábia. É muito interessante, porque é sábia o silêncio, em vez de falar para se defender. Então, para defender a própria honra, use silêncio. Ao escolher o silêncio e a paciência, você vai deixar que o tempo e a verdade então forneçam as respostas para qualquer dúvida ou suspeita que recaia sobre si, não é? Então você tem que olhe bem e perceba o poder que o silêncio tem e que não é um sinal de fraqueza, não. Não é fraqueza, silêncio, mas é um sinal de que se está a proteger, é uma autoproteção, é manter a calma, a sua paz interior vale mais de qualquer coisa. Finalmente, perante essas bisbilhotices, essas discretias e não sei o quê, veja que a verdadeira força, então, não vem de reagir com raiva ou de se alterar, de perturbar, mas sim de ter então a paciência e a confiança de manter o silêncio e enfrentar os desafios com uma compostura e uma sabedoria inabalável. Então, mas atenção, mesmo muita atenção, você pode escolher permanecer em silêncio, que é o mais racional, e deixar então o tempo responder, ou você pode escolher o caminho de trabalhar, então. É um caminho de trabalhar essa bisbilhotice, esse diz que disse, mas de forma calma, pacífica, não de imediato, mas noutros momentos abordar a situação de outra forma, sem raiva, sem stress, e tentar desconstruir, não entrar em choque, não, tentar desconstruir de forma muito leve. Não leve em termos de superficialidade, de falar das coisas de forma superficial, não, mas leve na forma de sem dramas, sem dores, sem ressentimentos, sem... Ok? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Imagina então que até alguém espalhou um rumor sobre você que ia ser promovido. Você ia ser promovido e tal, mas porque agradou as emoções do seu chefe. Você andou ali a bajular o chefe e por isso é que ia ser promovido. Esse rumor, você sabe que vale, sabe que é bom profissional, esse rumor confunde o porquê que isso está a acontecer, não é? E mais do que o confundir, isso apanhou de surpresa. Então, você oferece, então, é-lhe oferecida aqui de bandeja uma oportunidade para mostrar como é que se aplica a filosofia estoica, a psicologia estoica, os ensinamentos. Como é que é? Então, em vez de ficar com raiva, não é? Preocupado, você escolhe a calma e a confiança. Você está de cabeça tranquila, você está não condiz com a realidade, porque é que se vai preocupar? Esqueça lá isso.
Mas a primeira coisa, então, segundo aqui a filosofia estoica, com a ferramenta, como se aplica, você que vai fazer é enfrentar, então, essa informação diretamente, não negando-a, nem ignorando. E você, em vez disso, vai encontrar, então, proativamente, vai se encontrar com o seu chefe, e vai ter uma conversa muito direta, muito franca, muito, né, clara, soft, não, novamente soft, não no momento em que é superficial, mas no momento sem dramas, sem complicações. E então vai mostrar, vai falar o porquê que merece ter esse lugar, vai se posicionar e vai mostrar então a fé que tem em si, porque se você não acreditar, se não tiver fé em si, mais ninguém pode ter, não é? E o valor que traz então para a empresa, para o lugar, a mais-valia que é o seu chefe colocá-lo naquela posição. Ao enfrentar então os rumores, não é só apenas um desafio pessoal, mas é também uma oportunidade, então, mais uma de tantas outras, de construir esta paciência, de aplicar então a filosofia estoica, os princípios estoicos, essas ferramentas todas. Você está a superar assim qualquer situação que se vai apresentar pela frente. Isto foi mais um teste. Então, está-se a fortalecer no processo, no caminho, está a marcar a sua posição. E já agora, já que está a marcar a sua posição, poderia marcar a sua posição aqui nos comentários também a dizer o que é que está a achar. E já partilhou com as suas pessoas mais queridas, pelo menos 7 que é o número divino, porque é importante também termos a ligação com o divino. Não interessa o nome que dê, mas é importante. Já pensou nisso? Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Como estamos aqui a ver, o silêncio, estamos a aprender aqui, a ver aqui 10 lições, 10 formas, 10 momentos em que o silêncio é aplicado, como é utilizado como ferramenta para diversas situações, não é? Então, aqui no ponto 5, nós vamos falar da utilização do silêncio quando você é criticado injustamente. Sim, muitos de nós constantemente somos criticados injustamente. Às vezes há determinadas pessoas que olham para nós e só conseguem ver críticas. E começam com uma crítica e por muito que nós argumentemos, elas terminam com uma crítica. Será que essas pessoas merecem o nosso tempo? Escreva aqui nos comentários se você tem uma pessoa dessas na sua vida. Quando você é criticado, então, injustamente, a sua primeira reação deve ser defender-se, atrair-se e tentar se defender. Mas Epicteto introduziu uma nova abordagem aqui na filosofia estoica. Se alguém diz que uma certa pessoa fala mal de você, não desculpe do que é dito a seu respeito. Mas responda. Isto é bastante interessante. Preste bem atenção. É que Epicteto disse. Ele disse isso porque não fazia ideia dos meus outros defeitos. Senão não teria mencionado só estes. Esta é uma profunda lição sobre, então, a autoconsciência e o autocontrole. Enfrentar críticas, especialmente quando são injustas. É inevitável na vida. Mas para aqueles que enfrentam a crítica de forma irracionais, vai aqui o truque, a forma as ferramentas para deixarem de serem racionais e serem mais racionais no enfrentamento à crítica. Um primeiro passo para um estoico é a contemplação. Nós temos que nos conter. Em vez de ficar com a raiva, mesmo que fiquemos com a raiva tem que estar contida aqui dentro, não podemos passá-la para fora. E então, nem podemos reagir precipitadamente.
ouça, tente perceber, discernir o que é verdade e o que não é. Como Marco Aurélio disse, você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceber isto faz com que você encontre uma força e um autocontrole assim indescritíveis. Olha que eu estou a falar por conhecimento, eu utilizo, eu pratico e é isso que eu faço, não é? Então, ao utilizar este autocontrole, o silêncio, não é apenas então uma demonstração de força, mas é também, e é fundamental, que consiga distinguir se é um indivíduo respeitável e totalmente desprovido de dignidade que está a fazer isso, ou se o quer tornar numa pessoa pouco respeitável, se o que estão a fazer não é algo estratégico. Mas o que você tem que fazer, independentemente dos objetivos, é agir com dignidade, com integridade, ser fiel aos princípios estoicos e aceitar a verdade. A verdade nem sempre é a minha verdade, a verdade nem sempre é do outro. Mas a verdade é a não criação de conflitos, a não empolamento, o não gerar raiva, o autocontrole das emoções. Essa é a verdade do estoico. É só isso que interessa, a paz interior, a nossa paz de espírito. É por isso que lutamos, é por isso que vivemos e é isso que nos solidifica. Então, um estoico não disputa a realidade, mesmo que possa parecer uma injustiça. Em vez disso, ele vai sempre para o entendimento, porque o entendimento é a chave para a liberdade mental na sua aceitação. Não é um acordo com a injustiça, não é nada disso, mas é o reconhecimento de algo que está além do seu controle. Então, se não é controlável, eu não me vou amassar. Eu vou seguir em frente com calma, paz, determinação, tranquilidade e bem-estar. O silêncio aqui, então, tem toda a importância porque ele é a força. É a força, então, que nos rege nestas situações onde a defesa se torna fútil. A defesa só vai pular as coisas. Tem que ser o silêncio a dominar a situação. O silêncio torna-se uma ferramenta inestimável e questionável. Não é apenas uma expressão de controle, mas é também a única maneira de evitar a injustiça. Porque a injustiça, se for reforçada, ela vai ganhar dimensões incalculáveis. Então nós não podemos que a injustiça escale, não podemos deixar que a injustiça escale para uma dimensão sem fim. Não podemos permitir tal coisa, não. Então é preciso confiarmos no silêncio, que o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas é uma manifestação de confiança. Um estoico sabe que a força não vem apenas de expressar a sua opinião, não, mas também da capacidade de se conter. Escolher sabiamente, tem que saber escolher sabiamente o que dizer, como dizer. Isso não é o momento de estar calado. É importante, muito, muito importante enfrentar as injustiças, as críticas, assim. Este mundo é mesmo terrível. E nós temos que utilizar a filosofia estoica como um farol. Ela tem que se destacar como uma fonte, uma força de autodomínio, de autoconhecimento. E ao aceitarmos a verdade
e não apenas uma vida desprovida de bases sólidas. Temos que aproveitar então o poder do silêncio e confiar então na retidão. Não podemos viver apenas uma vida sem rumo. Mas temos que usar a filosofia estoica como um farol. Um farol nas nossas vidas, um farol que nos orienta nas tempestades e que nos traz esperança, fé, crença neste mundo turbulento. E não se esqueça que a luz que alimenta esse farol é o divino. Pense bem nisso, mas pense bem nisso. Seja diferente, seja acusado. Bom, passamos agora então para o sexto ponto. Vamos passar para o sexto ponto, em que vamos utilizar o silêncio para superar a perda. O silêncio na superação da perda. Enfrentarmos uma perda, às vezes é uma realidade tão incontornável da existência, é marcada frequentemente por emoções tão fortes, por obstáculos árduos, por uma dor que se manifesta, que se come a nossa entranha, as nossas entranhas. É horrível, sob diversas formas. Então, nós somos mergulhados numa angústia por estarmos a perder alguém que nós amamos mesmo. É a sensação de vazio deixada pela perda. É uma perda terrível, uma dor. Estamos a tirar algo que é extremamente valioso para nós. É uma perda. Esta perda é um aspecto indissociável então da nossa caminhada. Nós vamos ter sempre perdas durante o nosso percurso. Temos que então aprender a lidar com essas perdas. Ela surge como tormenta, capaz de nos fazer sentir completamente desorientados, perdidos, desamparados, diante de um mar de emoções, de desespero então incessante. Parece que não tem fim, é horrível mesmo. Então, ao lidarmos com a perda, é importante mesmo aceitar e compreender a natureza transitória da mesma, de tudo que nos rodeia. Então a vida que se assemelha a uma travessia, não é? De mares agitados e depois de calmos, de repletos de ondas gigantes, de tempestades. Não é possível dominar todas as circunstâncias, nós sabemos disso. Mas está ao nosso alcance escolher como respondemos a elas. Isso podemos controlar então, ter essa capacidade de reação. Como é que nós vamos reagir? E tem que estar pautada por otimismo, por paciência. E esse é o cerne deste conhecimento, dos ensinamentos estoicos para a perda. Mas atenção, muita atenção. O ponto crucial a ser lembrado é a importância de nos desvincularmos das instabilidades externas. A serenidade e o equilíbrio mental não só facilitam então a recuperação de períodos adversos, mas como também constituem então os pilares de uma vida repleta de felicidade, de paz. Nós precisamos então ter esta serenidade, esta tranquilidade, este equilíbrio mental para ter paz como um meio consciente para o treinamento constante da nossa mente, da nossa paciência, da nossa resiliência, do nosso autocrescimento. Então, nós temos que ser capazes de encarar qualquer adversidade de uma maneira mais assertiva, mais sensata. Contudo, o estoicismo não propõe uma anestesia emocional. Não é nada disso que estamos a falar, ou uma fuga de sentimentos, nada.
Mas, sim, fala-nos então da aceitação plena, que é possível vivenciar uma vida plena de significado, sabendo então gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos com retidão, com clareza, mesmo em momentos muito dramáticos. Nós temos que ter consciência que vão passar, que a calmaria vem aí, que depois da tempestade vem a bonança, por muito que custe. Então, agindo dessa forma, é possível então vivenciar uma vida plena de significado, saborear constantemente a felicidade, os momentos de felicidade que se apresentam, bem como os momentos tristes, e ultrapassar então os desafios que nos fortalecem e que nos habituam então a este autocontrole, a este jogo constante de domínio e autodomínio das emoções, não é? E com isto nós conseguimos manter o nosso equilíbrio e fornecer o suporte aos outros. Falando em fornecer o suporte aos outros, você já pensou em enviar este vídeo para 7 dos seus contactos para lhes dar suporte? Não sou eu que lhe estou a fornecer suporte. Não é só a filosofia estoica que nos está a fornecer suporte. Você também pode ser o suporte dos outros enviando este vídeo. Então, cada experiência, que é essa experiência que você vai proporcionar ao outro quando o outro receber este vídeo, cada experiência de perda nos ensina a valorizar mais e mais continuamente então o nosso processo de evolução, de crescimento, para nos tornarmos então melhores versões de nós mesmos. Então você, perante isto, você tem que estar preparado para enfrentar a perda. A perda. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a força, escolho o crescimento e seguimos adiante juntos. Não se esqueça do like. Bom, como estamos a ver, são 10 ensinamentos, são 10 lições estoicas sobre o silêncio. Aqui neste ponto 7 nós estamos a falar mesmo sobre o silêncio estoico. Então, no meio de tantos elogios da vida, porque a vida não nos apresenta assim tantos elogios, não é? Podia apresentar mais, porque quanto mais são-nos elogiados, mais força, mais crescimento. Mas pronto, vamos assumir que você até é uma pessoa que recebe muitos elogios. Então, no meio desses elogios, os elogios surgem porque houveram desafios, os desafios foram superados e você foi reconhecido por estar a superar esses desafios, sejam lá quais forem. Então, a vida apresenta-nos imensos desafios que devemos enfrentar todos os dias, não é? E então, enfrentar esses desafios requer então o autocontrole frequente, que é a chave para superar os tais desafios através da filosofia estoica. Para temos que manter o silêncio. Manter o silêncio não é apenas uma manifestação de paz interior, mas é também uma forma de expressar a paciência e um profundo entendimento de si e do mundo. Então, quando estamos confrontados com elogios, não se deixe levar pela complacência e pela arrogância. Não é por estar a receber muitos elogios que você é mais que os outros. Não fique muito, não seja, se torne orgulhoso, arrogante, prepotente. Não. Em vez disso, veja esses elogios como uma independência emocional. Veja que você está a conseguir atingir determinados patamares da filosofia histórica, da paz interior, né? Da base, da estrutura. Então, não seja influenciado pelo disse que disse. Nós já vimos aqui os jusujos, os boatos, como é que você deve agir. Então,
veja o elogio da mesma forma, não se deixe levar por isso. Não, olhe, pense, olhe para o silêncio. E você aí vai encontrar a força a partir do entendimento do seu alto valor. Você agora já está consciente do seu alto valor, mas que esse entendimento vem muito na base em que eu não preciso de atenção externa ou de aclamação para estar em harmonia comigo mesmo. E eu estou a fazer simplesmente o que é correto. E a consequência de eu estar a fazer o que é correto, a consequência dos meus atos, é que levam ao elogio. Então, o elogio a obtenção dos elogios é um dos maiores desafios que enfrentamos ao manter o silêncio. Pois porque manter o silêncio no meio de elogios é viver, é trabalhar, é enfrentar, é ter aqui uma tolerância e um autocontrole ao próprio ego, para não então nos deixarmos iludir e tornarmos arrogantes, prepotentes, não é? Então, em uma sociedade onde tudo é autopromoção, o autoelogio é frequente e são favorecidos, então você tem que recusar-se a participar dessa corrida para levar a pressão, os sentimentos, porque isso leva à instabilidade. Se eu estou numa conversa e começo-me a autoelogiar, eu sou o máximo, eu que sou melhor, e eu tenho muito eu faço muito isso, mas não porque me quero autopromover, ou talvez sim, autopromover, mas porque eu não tenho ninguém que me elogie, então muitas vezes eu tenho que me autovalorizar dessa forma. Também é importante perceber quando é que nós estamos a usar o elogio ou o autoelogio na autopromoção, ou quando é para deturpar, quando é que é por arrogância, por prepotência, não é? É preciso perceber esta dicotomia, não é? Então, numa sociedade em que a autopromoção e a autoelogio são frequentes, é preciso então nós recusarmos a participar dessa corrida, a usar o autoelogio e a autopromoção como se estivéssemos a competir, não. Dessa forma não, mas sim tentar então manter um sentimento de estabilidade, de paz, e é isso que tem que ser transmitido. Uma paciência e uma independência mental, que são considerados então qualidades, mas são qualidades extremamente valiosas. Então aqui manter o silêncio em meio de elogios e tolerância é uma manifestação de força, de profundidade de pensamento. Tinha pensado nisso? Pense bem nisso. Mas pense bem nisso enquanto dá aqui o seu... Finalmente, manter o silêncio em meio de elogios e tolerância não é então apenas uma manifestação de autocontrole, mas é também uma forma de criar um espaço íntimo para a paz, para a nossa liberdade espiritual neste mundo moderno, não é? Onde a tolerância e a arrogância, como foi dito, são frequentemente glorificados. Não é tolerância. Quem dera que a tolerância fosse glorificada. Não, é intolerância. A intolerância e a arrogância. Assim é. Bom, então o silêncio na filosofia estoica torna-se então uma manifestação de força e autocontrole. Faz sentido? Escrevam-me aqui, está a fazer sentido. Não está a fazer sentido. E vemo-nos no próximo ponto. Bom, dos 10 pontos em que podemos utilizar o silêncio como ferramenta na nossa vida, nós vamos passar agora para o ponto 8, que o ponto 8 fala então de navegarmos sobre as marés da ignorância. Ui, quantas pessoas ignorantes nós apanhamos pela frente. É terrível, não é?
E com este mundo cada vez mais globalizado, onde a informação circula mais rapidamente, com uma velocidade louca, é incompreensível como existe tanta ignorância neste mundo. Então, graças ao estoicismo, à jornada da estoica, na vida nós muitas vezes, mas mesmo muitas, vamos nos encarar com marés de incerteza, onde as ondas da imprevisibilidade e o mistério estão sempre prontas para desafiar a nossa resiliência. Bom, como é que nós vamos enfrentar estes desafios? Os desafios não são apenas uma batalha de dificuldades externas, como temos estado a ver. Nós já vimos que é muito mais do que isso. É também a jornada de autocontrole e autoconhecimento muito forte, árdua, constante, que é mesmo muito, muito trabalho. Então, na conquista desses momentos desafiadores, o que é que acontece? A filosofia estoica brilha como uma luz que irrompe a escuridão e guia-nos para superar estas ambiguidades com paciência, com decisão, com determinação, nesta grande incerteza, neste oceano de incertezas. Então, ao sentir-se perdido, que é inevitável termos esses momentos, somos humanos, não é? O estoicismo ensina-nos que não saber não é apenas um estado temporário, mas é também a essência da própria vida, não é? Então, nós não conseguimos prever tudo. Não há forma de sabermos tudo. É impossível termos esse conhecimento. Então, nós temos que ter o conhecimento para enfrentar a incerteza. O que não significa desistir, que não significa ter medo. E também já vimos aqui num vídeo que o medo, o medo faz parte, não é? Temos é que encarar o medo de frente e temos que permanecer então firmes, ser empáticos, e isso requer então muita coragem, mas muita coragem, paciência e uma vontade de abraçar este fluxo de mudança, de incerteza de uma forma ardente. Além disso, nos momentos de desconhecimento, que são muitos, nós também os temos, o silêncio não é apenas um sinal de fraqueza, já vimos também em vários outros pontos, mas é uma expressão de força e confiança. Então, manter o silêncio ajuda a controlar-nos, a criar aqui um espaço interior de autorreflexão, e também ajuda a sermos mais sensíveis nas nossas próprias emoções e nas emoções dos outros. Permita assim desta forma, então, que possamos responder de uma maneira mais madura, mais profunda. O espírito do estoicismo não é apenas o superarmos com sucesso os desafios do mundo, mas é também tornar-nos mais fortes, mais resilientes, estarmos sempre a trabalhar no nós, nós em termos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, não é? Então isto é uma jornada, isto é um caminho muito longo, em que o sentido tem que ser para si, em si, dentro de si, com uma força profunda. A força tem que ser profunda, bem como a profundidade também, e a paz, né? Muita paz sempre. Então, perante isto, eu só posso contar com a sua força, a carregar aí no botão do like, da inscrição, no sininho de todas e no reencaminhamento para 7 grupos no WhatsApp. Como vimos, vamos passar agora para o ensinamento estoico número 9, na utilização do silêncio nas situações que se apresentam no dia a dia, não é? Para que criarmos uma feliz mente através do silêncio.
Então, a lição número 9 é a arte estoica do silêncio. No meio de rumores enfadados, o silêncio não é meramente, então, a ausência de fala. Mas, então, é uma escolha muito sábia. É um meio para nos aprofundarmos no nosso interior e ganharmos um entendimento profundo e vasto sobre o universo que está ao nosso redor. Então, isto quer dizer que, sob uma perspectiva estoica, e perante tanta desinformação que nos chega, o silêncio não é sinal de impotência. É muito mais, mas muito mais do que isso. É uma evidência, uma forte evidência e uma decisão consciente. Ao escolhermos o silêncio, não apenas estamos a criar então um espaço de reflexão para avaliarmos o que se está a passar, como estamos a ter perspicácia, vamos ter tempo de análise, de reflexão sobre o que se está a passar, e vamos proteger então, vamos criar aqui uma armadura à nossa volta, uma parede maciça de betão, em que nos permite então a avaliação dos eventos. Nós não estamos a ser apáticos, nós estamos a ser refletivos, nós estamos a refletir, nem sei se refletivos existe essa palavra, nós estamos a refletir, escolhemos o silêncio, então para protegermos a nossa alma, para protegermos o nosso intelecto de todo este turbilhão externo, de todos esses conflitos, esses ruídos externos, né? Então, o nosso silêncio, ao não reagirmos precipitadamente às críticas infundadas ou a rumores, nem a deixarmos as emoções ou as dúvidas nos dominarem, ao mantermos então essa nossa dignidade estoica, ao não reagirmos com rapidez, ao não sermos impulsivos, então estamos a manter então a nossa dignidade ética sobre a luz do estoicismo. O silêncio não é a recusa ou fracasso, mas uma manifestação, consolidação de certeza, de paciência. É no silêncio que nós encontramos a nossa liberdade. Sim, uma força interior incrível que nos permite então enfrentar, superar qualquer desafio com perseverança, com clareza, com determinação. Os seguidores do estoicismo entendem bem do que é que eu estou a falar, que o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas é um símbolo de força mental, de decisão, de ação em silêncio. É fácil? Não, não é nada fácil. Nada fácil. Mas não é impossível. Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Enquanto pensa, pode deixar o seu like. Então, os estoicos, nós estoicos, encontramos muita força para rejeitar palavras sem fundamentos e proteger-nos dos princípios. Então, desta forma, nós não permitimos que a informação nos povoe a mente, nos mexa, nos manipule. Os mídias não têm esse poder sobre nós. E as nossas crenças, a nossa autoconfiança são construídas sobre a racionalidade e são sólidas, inabaláveis. Sólidas e inabaláveis não significa que não sejam mutáveis, porque novos dados, nova racionalidade em cima de novos dados
resultam em novo tipo de informação, em novo tipo de crença, em novo tipo de racionalidade da análise de situação. O que não quer dizer que nós sejamos, não, em momento algum, nós não temos um pensamento sólido, um pensamento congelado, um pensamento imutável. Nosso pensamento é mutável porque nós somos seres em constante construção, em constante autoanálise, em constante evolução. Que isso fique bem, bem claro. Então, em vez de considerarmos então o silêncio como um escudo, é um meio então de proteger a nossa alma, de proteger a nossa mente e de dar-nos forças para regularmos então as nossas emoções e nos mantermos firmes perante a injustiça e em verdade nos mantermos estáveis psicologicamente, nos mantermos em paz interior. Porque no fim, tudo importa é estarmos em paz, é sermos felizes, não é? Então, quando nós experienciamos profundamente este verdadeiro significado do silêncio, é porque não basta nós termos consciência do que é o silêncio. É importante experienciar, sentir, esse saber, ele está bem entranhado. Então, claramente, mas em momento algum nós olhamos para o silêncio como uma fraqueza, mas como uma expressão de força espiritual, de clareza de pensamento. Pense bem nisso. Mas pense bem nisso. Bom, neste último ensinamento estoico sobre o silêncio, o que nós vamos fazer é abraçar o silêncio. Na verdade, nós já o estamos a abraçar há muito tempo, não é? Mesmo antes de começarmos os 10 ensinamentos, nós já o estávamos a abraçar. Nós já o tínhamos abraçado muitos vídeos. Aliás, há um vídeo que fala como tirarmos silenciosamente pessoas da nossa vida, algo do género, depois deixo aqui o título. Diante então da incerteza do mundo moderno e cheio de tumultos, de incertezas, de ruídos, o silêncio é claramente uma parte inevitável na vida dos estoicos. E diante dos desafios e de situações ambíguas, nós só podemos responder com comportamentos estoicos. Não há outra forma de responder. Então, às vezes, o silêncio também é uma escolha. Acaba por ser uma arte. É algo tão nobre, é algo tão que acaba por ser mesmo uma expressão filosófica na sociedade, porque hoje em dia praticamente ninguém consegue se manter em silêncio, né? O silêncio incomoda. Então, quando nós exercemos e conseguimos exercer em pleno estes ensinamentos estoicos do silêncio, tudo parece que flutua. É tudo tão leve no sentido de as coisas não são, a vida não é pesada, não quer dizer que não tenha racionalidade, que não tenha, que não seja levada a sério, não. É a forma como nós encaramos as situações, as informações, este ruído de informações, este tumulto de informações, de raciocínios tem outro peso, tem outra forma de nós analisarmos, porque o silêncio acaba por se tornar uma arma poderosíssima. Então, nós não respondemos precipitadamente, nós acabamos por reagir sendo fortes, sendo determinados, não sendo altivos, não sendo arrogantes, mas de uma forma em que o silêncio faz parte de nós, da nossa calma, da nossa tranquilidade, da nossa modo de ser, estar e viver, da nossa autodesenvolvimento, da forma como olhamos o eu, o nós, o outro, o mundo, não é? Então, automaticamente mantém-se aqui um estado de quietude nos momentos de ambiguidade e de incerteza, e tudo se torna, tudo que supostamente é vago e difícil de entender,
ao manter esta calma, esta aceitação do silêncio, cria-se aqui uma energia mental, uma clareza, porque há espaço, há abertura para a conexão vertical, há abertura para a entrada de novas fluidezes, de novas informações, e que as informações são vistas de uma forma mais clara, de uma forma mais tranquila, com uma racionalidade, não com frieza. Nós, estoicos, tomamos as decisões tentamos tomar sem emoções, não é? São um estoico que tem as bases já bem implementadas, que consegue separar e não ter as emoções envolvidas, mas todos nós, principiantes e pronto, que estamos neste caminho do estoicismo, de algum modo, de alguma maneira, em determinado ponto usamos emoções, tentamos não usar, tentamos fazer então este autocontrole, esta didática interna, este conhecimento, autoconhecimento para não utilizar as emoções, mas quando isto vai se interiorizando e este silêncio vai nos ajudando então a lidar com isto tudo, e é a tal fonte energética que eu falava, que nos dá paciência, que nos permite então enfrentar decisões difíceis e aceitar então as mudanças imprevistas. Então, ao abraçarmos então o silêncio diante da incerteza, não é apenas então uma abordagem sábia. Claro que é uma abordagem sábia, mas não só. É uma manifestação espiritual, como eu vos dizia, a conexão com o divino, de autonomia e de esperteza. Somos inteligentes o suficiente para então entendermos e mantermos aplicarmos aqui o silêncio diante da incerteza. Então precisamos nos treinar muito, treinar constantemente, diariamente, constantemente, estarmos sempre alerta. Dá trabalho. Inicialmente parece que é um trabalho monstruoso, árduo, mas depois nós começamos a fazer isto com tanta naturalidade que muitas vezes nem damos conta que o estamos a fazer. E o objetivo é esse, não é? É automatizar os mecanismos. Mas no início é preciso muito autocontrole, muito alerta, estarmos sempre conscientes para não descurarmos o silêncio, não é? Então, precisamos realmente praticar muito e não deixar então que essas flutuações do mundo externo nos dominem, nos controlem. Nós é que temos que controlar a nossa vida e não o externo controlar-nos. Então precisamos aprender a permanecer calmos, a aceitar o desconhecido, em vez de sermos arrasados para o mar da ansiedade, do medo, deixar-nos levar pela depressão, não é? Mas lembre-se, atenção, mas muita atenção agora, não é? Atenção, no silêncio não encontramos apenas a paz, mas também descobrimos a nossa própria força diante da incerteza. Eu vou repetir. No silêncio não encontramos apenas a paz, mas também descobrimos a nossa própria força diante da incerteza. O silêncio torna-nos uma parte indispensável para conseguirmos atingir então uma vida verdadeira, uma vida plena, onde encontramos a fé, a autonomia, a paz. O silêncio também mantém a nossa alma em estado de paz e de sabedoria, porque em silêncio existe então a conexão com o divino. E isso permite então ter esta paz, esta conexão, esta sabedoria que nós nem sabemos muitas vezes de onde vem. Então, a
a filosofia estoica é que nos permite isto, não é? O desenvolvimento, então, da filosofia estoica, da aplicação da paz, permite-nos, então, abraçar este silêncio, a aplicação da paz, não, a aplicação do silêncio, desculpe, abraçar, então, o silêncio. Temos que abraçar, acreditar e abraçar diante da incerteza. E não é apenas uma abordagem, então, é mesmo uma ferramenta, uma forma de viver, um modo de vida, não é? Então, quando ouvimos a voz do silêncio é a melhor coisa que existe. Aprendemos as lições mais profundas sobre nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Então, pense bem nisso, mas pense bem nisso. Nesta jornada de cultivar a mente, segundo a filosofia estoica, nós então vimos que 10 situações em que o silêncio é uma ferramenta para a resolução de determinadas questões, de determinadas situações, não é? E vimos então que a escolha acertada é sempre a do silêncio, para podermos apreender então profundamente o valor da contenção, a escuta, do respeito por nós mesmos, pelo outro. Isto então não é apenas uma lição de maturidade, mas é também a chave para abrir a porta para a liberdade espiritual e a paz interior. Então, cada vez que escolhemos permanecer em silêncio, em situações difíceis, não nos deixamos levar por palavras precipitadas, mas também cultivamos uma alma paciente, sábia e compassiva. Então, desta forma, o silêncio torna-se uma ferramenta mesmo muito, muito poderosa que nos ajuda a abordar, a resolver problemas de uma maneira inteligente e humana. Humana, mas não no sentido emocional, no sentido racional, com ponderação, com respeito por nós, pelo outro, humano nesse sentido, não é? Cada vez então que escolhemos permanecer em silêncio em situações difíceis, nós não nos estamos a deixar levar pelas palavras precipitadas, pelas emoções, pelos atos, pelos comportamentos que podem causar situações irreparáveis, mas estamos a cultivar uma alma paciente, sábia e compassiva. Pense bem nisso, mas pense bem mesmo nisso, não é? Porque desta forma, o silêncio então torna-se, como já aqui foi referido, já disse várias vezes, uma arma uma ferramenta bastante poderosa. E que nos ajuda então a abordar e a resolver problemas de diversas formas, mas sempre de forma inteligente e com paz, com compaixão. É uma jornada que não é apenas para cada indivíduo, não é uma jornada individual, mas é importante que essa jornada seja espalhada pela comunidade, não é? E que seja encorajada a utilização da filosofia estoica por todos. Então, para isso é importante o seu empenhamento em partilhar, não só em utilizar, não só em partilhar estes ensinamentos, como partilhar estes vídeos também. Quanto mais nós espalharmos estas palavras, estes ensinamentos estoicos, mais pessoas vão ter conhecimento da existência que podem transformar as suas vidas e todos nós, a fazer o nosso pedacinho, vamos tornar o mundo num sítio melhor para estarmos, para vivermos, para sermos felizes. Não se esqueça, se gostou deste conteúdo, deixar o seu like, escrever aqui nos comentários que gostei do conteúdo e espero no próximo vídeo. Até lá! Conseguimos a filosofia estoica?
nós juntos vamos criar um mundo mais aberto, mais profundo de significado. Já sentiu o desconforto de ser ignorado? Por alguém que era significativo para si, alguém importante para si, se já sentiu esse desconforto, então é porque você realmente se importa com o outro e essa pessoa desconsiderou as suas emoções e sentimentos, tratando você como se não fosse importante. Então, essa pessoa nunca vai colocá-la em primeiro lugar. Não importa o quanto amor você tem por essa pessoa, a dedicação que você dedica, o empenhamento, o quanto você se entrega a essa pessoa. Não demonstre mais isso. Não siga esse padrão. Não imagine que se houvesse... Você tem que imaginar que se houvesse uma maneira de alterar esse padrão, que o pode fazer. E existem maneiras. Existe uma maneira de você ser mais respeitado, ser mais valorizado ou valorizada, seguindo a filosofia estoica, seguindo os ensinamentos estoicos. É uma maneira de alterar esse padrão, esse seu comportamento que vai automaticamente alterar o comportamento do outro para consigo. Então, faça por si que o outro vai ver. Que você está a fazer por si, vai reconhecer e vai valorizar. Então, faça o outro sentir uma vontade irresistível de o valorizar. E isso só depende de si. Do outro priorizar, só depende de si. Então, vamos lá fazer com que tenha uma feliz mente, uma paz incrível. Utilizando a filosofia, os princípios da filosofia estoica. Pense bem nisso, mas pense bem nisso.